Olá, seja bem-vindo ao canal Somos Todos Teólogos. Aqui tratamos assuntos diversos da teologia reformada, cosmovisão cristã, dentre outras questões. Bora pro vídeo. Para sabermos como será o arrebatamento, precisamos primeiro saber o que de fato é arrebatamento. A palavra arrebatamento significa literalmente levantamento, no qual refere-se aos cristãos serem elevados para o encontro com Cristo nos ares, quando ele vier em sua segunda vinda. Existem muitas pessoas que acreditam em um arrebatamento secreto, com duas vindas distintas de Cristo, onde o primeiro evento será aquele em que a igreja será retirada do mundo e unida com Jesus secretamente, e assim habitarão com Cristo por um tempo de em média 7 anos, até que ele volte mais uma outra vez, agora de maneira visível, para julgar a tudo e a todos segundo as suas obras. Porém, precisamos saber o que é que a Bíblia diz sobre o assunto. O apóstolo Paulo, tratando da segunda vinda de Cristo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 18, ele diz o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. De maneira bem direta, com base nesse texto, o sentido do arrebatamento não é remover a igreja do mundo durante a tribulação. Todo o sentido do arrebatamento é o privilégio dado à igreja de encontrar o rei que está chegando e fazer parte do seu cortejo de glória. Isso significa que participaremos com Jesus na sua segunda vinda em resplendor e majestade. A preocupação de Paulo em 1 Tessalonicenses é desfazer qualquer ideia de que aqueles que morrem antes da volta triunfal de Jesus poderão perder esse evento. E assim, ele então assegura que todos os cristãos serão testemunhas oculares desse espetáculo cósmico. Por isso, Paulo afirma que quando o arrebatamento acontecer, os mortos ressuscitarão primeiro para serem elevados até Jesus, participando assim com os que estarão vivos desse evento triunfal da volta de Cristo Jesus. Informações importantes valem ser destacadas aqui nesse texto. As expressões que Paulo usa como exemplo, a palavra de ordem, a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, todas no versículo 16, dão a nítida impressão de que o arrebatamento será um acontecimento público e não secreto. Outra informação importante está no versículo 17, onde Paulo nos diz que o encontro com o Senhor é nos ares e não nos céus. Isso a princípio parece não fazer diferença, mas nesse contexto tem uma palavra usada por Paulo que nos faz refletir melhor como será o arrebatamento da Igreja de Cristo. Essa palavra é encontro, que está no versículo 17. O significado dessa palavra é bastante interessante, pois ao utilizá-la, Paulo descreve como será o arrebatamento. Ele tem em mente as imagens dos eventos conhecidos na sua época, onde o exército romano frequentemente era acompanhado dos seus cidadãos no cortejo triunfal de vitória do império sobre os povos inimigos no início da cidade, sendo eles assim recebidos pelos cidadãos romanos até a praça central. Tente imaginar isso. Quando as legiões romanas voltavam para Roma depois dos ataques vitoriosos, elas não entravam na cidade de maneira imediata. Elas preferiam acampar a pouco mais de 1 quilômetro da cidade até que fosse preparada uma entrada triunfal. As ruas da cidade eram enfeitadas com guirlandas e construía-se um arco de triunfo. Doces aromas eram espalhados no caminho da marcha para cobrir o cheiro sujo dos prisioneiros e desfilados assim em suas correntes. Depois de tudo pronto, soavam as trombetas e o cortejo começava. Ouvindo o sinal, os cidadãos de Roma, não todos os habitantes, mas grande parte, eram convidados a marchar com o exército conquistador, fazendo parte de sua comitiva vitoriosa. No alto das bandeiras levantadas pelos legionários estava a insígnia SPQR, iniciais que em latim significavam
pelo Senado e pelo povo de Roma. O exército era visto como a personificação dos cidadãos de Roma. Assim, os cidadãos participavam do triunfo também. Ao usar essa palavra evento, no versículo 17, dentro desse contexto do arrebatamento, Paulo pega emprestado uma figura comum para os cidadãos romanos na sua época, para assim descrever o evento mais extraordinário de todos que acontecerá no fim dos tempos, que é a segunda vinda de Cristo com poder e grande glória. Dito isso, algo importante sobre arrebatamento deve ser destacado também, que é a participação dos santos. Eles serão elevados no ar, arrebatados, não para desaparecerem ou para que fiquem pairando ali durante a tribulação, mas para serem incluídos no acompanhamento triunfal do rei. Esse é o cumprimento da frequente promessa bíblica de que partilharemos da exaltação de Cristo. Por isso que devemos consolar uns aos outros com essas palavras. Nós somos o povo da esperança, pois a nossa esperança está firmada naquele que promete e aquele que prometeu virá. A vida não se resume no aqui e no agora. Existe toda uma eternidade para aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo na cruz, viverem em perfeita comunhão com Cristo. E isso se dará de maneira plena a partir da sua segunda vinda, para que todos saibam que Ele é Senhor e Rei Supremo sobre tudo e sobre todos. Se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, e se gostou, deixa o like e compartilha, pois isso nos ajuda demais. E se você é novo no canal, se inscreve para que mais conteúdos assim sejam produzidos.